Fala galerinha, beleza? Estamos de volta, ligações químicas, parte 5. Hoje a gente vai falar sobre ligação covalente, lembrando público-alvo, primeiro ano do ensino médio. Acredito que a aula de hoje seja um pouco mais curta, tá? Porque na aula passada a gente abordou fórmula eletrônica e estrutura de Lewis, também, né, além da própria ligação iônica. Na aula de hoje a gente vai abordar a ligação covalente, tá? Não esquece de dar aquele joinha, comentar e compartilhar, curtir aqui esse vídeo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal também, é importante. Então, ligação covalente, como a gente viu na parte 3, se eu não estou enganado, vou botar aqui em cima, ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Este compartilhamento sempre se dá em pares, preste atenção nisso, hein? Questão de prova. Sendo que deste par, um elétron pertence a cada átomo. Então, aqui eu trago algumas estruturas, né, fazendo ligação covalente, tá? Algumas moléculas fazendo ligação covalente. Aqui a gente tem o Cl2, o O2, o N2, o H2, tá vendo? Aqui as estruturas de Lewis, para mostrar para vocês o compartilhamento dos elétrons. Lembrando que um par eletrônico pode ser representado por um traço, dois pares por dois traços, três pares por três traços, e assim vai. Essas ligações covalentes, elas podem ser simples, um traço só, duplas, dois traços, ou triplas. Na ligação covalente simples, há o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Na ligação covalente dupla, há o compartilhamento de dois pares de elétrons. E na ligação covalente tripla, há o compartilhamento de três pares de elétrons. Na ligação covalente, diferente do que acontece na ligação iônica, nenhum dos participantes deseja doar elétrons. Os elementos que fazem ligações covalentes são os não metais, grupos 13, 14, 15, 16 e 17. Além disso, o hidrogênio também faz ligação covalente. Então, são esses elementos todos que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? O número de ligações que um átomo faz é chamado de valência desse átomo. Então, o hidrogênio e o cloro são monovalentes, porque só fazem uma ligação química. Aqui, estão vendo aqui, né? Fazendo só uma ligação. O oxigênio é bivalente, porque ele precisa fazer duas ligações covalentes. E o nitrogênio é trivalente, porque ele precisa fazer três ligações covalentes. Professor, o oxigênio sempre vai fazer ligação dupla? Não. Ele pode fazer uma ligação simples com um, uma ligação simples com outro. Professor, o nitrogênio vai sempre fazer ligação tripla? Não. Ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples. Ele pode fazer três ligações simples ou uma tripla, tá? Contanto que ele atenda a sua valência, que é de ser trivalente. Beleza? E a da ligação covalente? O que é que se forma? Bom, aqui eu trago o açúcar, a água, o gás que a gente usa na cozinha. As substâncias formadas por ligação covalente são chamadas de substâncias moleculares. E elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Na aula de ligação iônica, vocês viram que a maioria dos compostos iônicos eles são sólidos a temperatura e pressão ambiente. Olha a diferença. Enquanto as substâncias moleculares ou substâncias covalentes ou compostos covalentes podem ser gasosos, líquidos ou sólidos, tá? Aí tem o exemplo do gás de cozinha, que é uma substância molecular. A água que a gente ingere é uma substância molecular. O açúcar que a gente ingere é uma substância molecular. Enquanto o sal de cozinha é uma substância iônica, né? Um composto iônico, perdão, composto iônico. Ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Vocês também poderão ver isso lá no livro didático de vocês. É um tipo de ligação covalente, tá? Então, para que uma ligação covalente coordenada ou dativa ocorra, é necessário que um dos átomos compartilhe um par de elétrons com outro átomo e, ao mesmo tempo,
faça seção de um ou mais elétrons com outro átomo, que apenas participa da ligação recebendo os elétrons. Professor, não entendi não. Vamos dar uma olhada. As moléculas dos poluentes atmosféricos, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, apresentam ligações covalentes coordenadas. A ligação covalente coordenada ela pode ser representada por por essa setinha aqui, ó, tá vendo? Essa setinha aqui. Essa setinha representa o que, professor? Representa que o enxofre, aí neste caso, ele está transferindo para o outro átomo de oxigênio, o outro átomo, diferente daquele que ele já está fazendo uma ligação, um par de elétrons. Tá? Então, essa seta significa que está sendo transferido um par de elétrons. Atenção! A ligação covalente coordenada ocorre somente se o átomo que é responsável pelo compartilhamento desses elétrons, né, por essa transferência, estiver estabilizado de acordo com a regra do octeto. Então, primeiro, ele precisa fazer as ligações dele de forma normal, seja ligação simples, dupla ou tripla. E depois, aí sim, ele poderá doar ou transferir os elétrons que ele tem excedente para outro átomo se tornar estável. De novo, é importantíssimo que vocês saibam fazer a distribuição eletrônica. Se você chegou até aqui e não sabe ou ainda não domina a distribuição eletrônica, pare esse vídeo e vá dar uma olhada no vídeo de distribuição eletrônica. É importante que você domine a distribuição eletrônica. Porque assim você vai saber, o enxofre ele tem pares eletrônicos livres. Ele tem elétrons livres que não estão fazendo parte de nenhuma ligação. É por isso que ele faz essa ligação coordenada, essa ligação covalente dativa ou covalente coordenada. Não é, professor? É. Professor, é por isso que o enxofre faz duas ligações, porque ele já tem 6 ao redor dele, não é? 6 elétrons ao redor dele. Por isso que ele só compartilha 2 elétrons de forma normal, né? Covalente, simples ou dupla. Não é? É. Mas essas conclusões você só chega se você sabe fazer a distribuição eletrônica. Se você não sabe, você come mosca. Você fica viajando. Fica caindo de paraquedas. Fica dizendo que não entende nada. Porque você não cumpriu todo o processo. Certo? Vai lá na playlist do canal, vou deixar aqui em cima. Vai lá na playlist, dá uma olhadinha na parte 1, na parte 2, na parte 3, na parte 4 de ligações químicas. Vê tudo, até chegar aqui. Vai por mim. Dá uma lida na literatura indicada. Dá uma olhada nos vídeos indicados também, que aí dá, beleza? Então, existem também algumas exceções à regra do octeto. Então, muita atenção que existem exceções. Algumas moléculas não obedecem à regra do octeto ou dueto que a gente viu lá atrás, né, na parte 4. Essas moléculas, elas são, por exemplo, contêm berílio ou boro. Eles apresentam-se em moléculas que têm o octeto incompleto. Tá? Apesar de que o berílio e o boro eles pertencem a grupos que podem sim formar cátions, mas esses elementos fazem ligação covalente. Então aqui eu tenho 2 exemplos de contração do octeto, tá? Então se vocês derem uma olhada aí nas estruturas de Lewis, vão ver que ao redor do berílio eu tenho 4 elétrons, estão vendo aí? Fui até pegar a tabela periódica. Ao redor do berílio eu tenho 4 elétrons, estão vendo aí? E ao redor do boro, eu tenho ali 6 elétrons. Ao redor, estou dizendo aqui, ó, tá, gente? Aqui. O boro e o berílio compartilham com o flúor, que atende a regra do octeto, como vocês estão vendo, o flúor ao redor dele tem 8. Mas o berílio, ele não é satisfeito, né? Nem o berílio, nem o boro são satisfeitos de forma energética, tá bom? Pessoal, até a nossa próxima aula. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. E tamo junto. E vamos junto, né? Tamo junto e vamos junto. Até a próxima.
Até mais!